Oi, pessoal. A gente vai abordar agora nessa aula mais um tópico dentro da termoquímica, que a gente vai abordar então sobre calorimetria. Para a gente poder entrar nesse assunto, então, a gente vai precisar abordar um pouquinho antes sobre capacidade calorífica. Acredito que vocês já ouviram falar sobre isso e a gente estuda alguma coisa sobre isso em física no ensino médio. Então, para a gente introduzir esse tópico, vamos imaginar uma suposição. Que a gente quer elevar a temperatura de dois objetos diferentes e a gente vai precisar avaliar como que vai ocorrer essa elevação de temperatura. Então, o que a gente sabe, né, pela nossa prática de vivência? Que diferentes sistemas vão absorver diferentes quantidades de energia. Por exemplo, um dos exemplos mais clássicos que existem é se a gente cozinha uma batata e a gente tira ela da panela, a gente não consegue pegar ela com a mão, certo? E ela leva bastante tempo até ela conseguir ficar na temperatura ambiente. Agora, o que acontece se a gente, por exemplo, colocar uma bolinha uma bolinha metálica, né? Colocar ela na temperatura da água a 100 graus Celsius e retirar. E deixar ali por 2 minutos em cima de uma pedra ou de uma pia de inox, por exemplo. Dali a 2, 3 minutos, a gente já consegue pegar, encostar a mão e pegar esse item metálico. Agora a batata a gente não consegue, né? E a gente vai conseguir avaliar agora por que da diferença, né, dessas diferentes absorções de calor e liberações de calor ao longo do tempo, tá? Porque eles vão ter então essas diferentes quantidades de energia envolvidas. Então, os diferentes sistemas vão absorver diferentes quantidades de energia porque a gente precisa levar em consideração 3 tópicos. A gente precisa identificar o tipo de material, como por exemplo se é uma batata ou se é um metal. A gente vai precisar analisar também qual é a quantidade desse material, se é pequeno ou se é grande, né? Claro que isso é bem relativo. E qual é a variação de temperatura que esse material vai estar exposto. Então, pegando para poder exemplificar esses 3 itens, vamos considerar que estamos num dia de praia ensolarado. Vamos analisar primeiro com relação à diferença na quantidade de material. Se a gente pegar um copo d'água e colocar lá na beirinha da praia, né, antes de chegar na água, e a gente for medir a temperatura desse copo de água dali a uns 10 minutos, a gente vai ver que a temperatura desse copo de água, se não for, claro, desconsiderando que tenha vento e tal, só considerando que tenha o sol, a gente vai ver que a temperatura dessa água provavelmente vai ter aumentado. Agora, se lá quando a gente deixou o copo, a gente mediu a temperatura do mar, e a gente vai medir a temperatura do mar de novo depois de passados esses 10 minutos, a temperatura da água provavelmente não vai ter sofrido nenhuma alteração que seja significativa. E isso se baseia, apesar de a gente estar com dois materiais iguais, a água do mar e a água do copo, que pode ser uma água inclusive com sal, que isso não vai interferir, a gente vai ver que as variações de temperatura ali foram diferentes, porque a gente tem quantidades bem diferentes de material, certo? Um outro exemplo que a gente pode trazer aqui com relação ao tipo de material. Se a gente for considerar de novo a água do mar e considerar agora a areia da praia. Todo mundo já passou pela experiência de, num dia quente de verão, queimar o pé quando a gente coloca o pé na areia. E a gente consegue um grande alívio, até um choque térmico, quando a gente coloca o pé na água do mar, principalmente se for as nossas praias aqui do Rio Grande do Sul. O que acontece nesse caso? Porque a gente não consegue pisar na areia, mas a gente consegue pisar na água. Apesar de ambas estarem recebendo a mesma exposição solar, né? A mesma quantidade de raios infravermelho. O que acontece num caso é que a gente tem óxido de silício e no outro a gente tem H2O, que são materiais diferentes, compostos por átomos diferentes, por ligações diferentes. Então a gente vai ter também comportamentos diferentes. A gente também pode analisar aqui com relação à quantidade de energia que foi fornecida, então. Se a gente for considerar agora um dia mais triste, né? Um dia onde a gente não tem sol na praia, mas a gente tem um dia nublado. A quantidade de raios infravermelhos que chegam lá na areia da praia é diferente daquele dia ensolarado. Então agora a gente já consegue pisar na areia sem nenhum chinelo e não sentir um queimão no pé. Então a quantidade de radiação infravermelha que chegou foi menor em função do filtro ocasionado justamente pela presença das nuvens. Então, chegou uma menor quantidade de energia, por isso que a gente sente essa menor absorção de. Ocorre, consequentemente, uma menor absorção de energia pela areia da praia. Tá?
Então, para a gente conseguir calcular qual é o calor associado a essa variação de temperatura, a gente precisa levar em consideração esses 3 itens, tá? A quantidade de material, o tipo de material e a variação de temperatura no qual ele foi comedido, então. E a gente coloca tudo isso dentro de uma equação matemática. Essa equação matemática que a gente traz a determinação do calor, né, do fluxo de calor que vai estar envolvido para um determinado material, provavelmente você já deve ter ouvido falar também em física lá no ensino médio, aonde a gente vai ter que o calor é igual a massa vezes a capacidade calorífica vezes a variação de temperatura. E essa capacidade calorífica aqui, que está representado pela letra C, ela vai estar relacionada, então, à quantidade de energia que é necessária para se aumentar em 1 grau Celsius 1 grama de um determinado material. Então, acaba sendo, né, um valor tabelado, que é específico para cada material. E essa medida foi feita, então, com relação a 1 grama desse material e a variação de 1 grau Celsius. De novo, né, dentro da química a gente gosta muito de expressar as coisas em relação à quantidade de mols. Então, a gente pode expressar com relação à quantidade molar também de calor que vai ser absorvido ou desprendido por um determinado material. Então, a capacidade calorífica molar vai ser a quantidade de energia necessária para aumentar a temperatura de 1 mol de uma substância em 1 grau Celsius. Então, atento, né, para quando os exercícios falarem se é capacidade calorífica molar ou se é capacidade calorífica simplesmente, tá? Normalmente fiquem atentos às unidades de medida que são fornecidas. E a capacidade calorífica também é medida sob pressão constante, tá? Vamos fazer um exemplo bem simples, aplicando então essa equação do calor aqui. Então, qual é a quantidade de calor necessária para aquecer 250 gramas de água, tá? Aproximadamente um copo, então de 22 graus Celsius até aproximadamente o seu ponto de ebulição aqui em torno de 98. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, sendo que o calor específico da água é dado, então, como 4,18 joules por grama por Kelvin. Então, esse aqui vai ser o nosso C, lá da equação do calor, que é calor igual a massa vezes a capacidade calorífica vezes a variação de temperatura. Vamos colocar os dados que o exercício traz. Vamos começar ali pela massa de água, que é igual a 250 gramas. Outro fator que ele nos fornece aqui é as temperaturas. A temperatura inicial da água ali é 22 graus Celsius e a temperatura final da água 98 graus Celsius. Então, a partir da temperatura final e temperatura inicial, a gente consegue fazer o primeiro cálculo, que é com relação ao ΔT. Então, temperatura final menos a temperatura inicial. Nesse caso aqui, eu chamo a atenção que a unidade de temperatura dada ali na capacidade calorífica está em Kelvin e o exercício nos forneceu em graus Celsius. Quando a gente tem um valor de ΔT, não importa qual das duas a gente está trabalhando, porque vocês vão ver agora que a variação vai ocasionar o mesmo resultado. Mas, para os próximos exercícios, salvo se aparecer alguma coisa diferente nas unidades de medida, aconselho vocês a usarem sempre a conversão e transformar em graus Celsius para Kelvin. Justamente porque Kelvin não tem temperatura negativa, então isso não interfere no desenrolar do cálculo, tá? Então, nesse caso aqui, vamos fazer primeiro em graus Celsius. Então, ΔT é igual à temperatura final aqui, que é 98, menos 22, que é a temperatura inicial. E a gente vai ter uma temperatura aqui de 76 graus Celsius de variação. Se a gente for fazer o cálculo para Kelvin, a gente vai lembrar lá da conversão de Kelvin para graus Celsius. Então, Kelvin é igual a graus Celsius mais 273. Então, nesse caso aqui, para Kelvin, a gente vai ter que 98 mais 273 corresponde a 371 Kelvin. Para 22 graus vai ser igual a 295 Kelvin. Tá? Então, eu fiz lá a transformação para esses dois casos aqui. Vamos fazer o ΔT para Kelvin, então. A gente vai ter lá 371 menos 295. O ΔT tem que ser exatamente o 76, que nesse caso aqui seria 76 Kelvin, tá?
Então, quando a gente tiver uma variação, não importa qual é a unidade de medida que vocês estão fazendo, porque nesse caso aqui, essa relação é linear para Kelvin e graus Celsius. Então, fizemos o cálculo do ΔT. A capacidade calorífica é dada e o valor da massa é dada também. Então, agora a gente pode calcular qual é o calor que é necessário para ocorrer a mudança de 22 para 98 graus Celsius. Então, vamos colocar aqui, o calor vai ser igual a massa, que é igual a 250 gramas, vezes a capacidade calorífica, que é 4,18, joules, gramas vezes Kelvin, vezes a variação de temperatura, que eu vou colocar em Kelvin aqui, porque daí a gente consegue fazer as eliminações corretas aqui. Então, o calor nesse caso aqui vai ser igual a 7,9 vezes 10 na 1 joules. O que é importante a gente avaliar aqui, que é o que a gente tinha visto para o trabalho, também a gente precisa avaliar para o calor. Para ocorrer a transformação, então, de 22 graus Celsius aqui para 98 graus Celsius, é necessário fornecer calor. Então, nesse caso aqui, o calor ele tem que ser positivo. O sistema precisa absorver calor, tá? Vamos para a letra B aqui. Vamos voltar aqui. Qual é a capacidade calorífica molar da água? Aqui está só fazendo uma pergunta para saber qual é a capacidade calorífica molar da água. Então, eu tenho a capacidade calorífica aqui nesse caso para 1 grama de água, tá? E eu quero saber para 1 mol. Então, a gente vai fazer, vou botar aqui que é 4,18 gramas, desculpa, 4,18 joules, gramas vezes Kelvin, tá? Então, o que a gente sabe? Que a gente tem 4,18 gramas, de novo, né? Joules para 1 grama. No caso ali, a gente tinha para a água, que a água vai ter em 1 mol 18 gramas, que a gente já fez o cálculo diversas vezes. Então, eu quero saber para 1 mol. Então, eu quero saber quanto é X aqui para 18 gramas. E nesse caso, a capacidade calorífica aqui vai ser de 75,2 joules, agora mol vezes Kelvin. Ok? Então, a gente vai ter essa medida de calor quando a gente tiver, então, esse tipo de informação, né? Se a gente tem a massa, se a gente tem a capacidade calorífica, se a gente tem a variação de temperatura. Mas se a gente está trabalhando com reações químicas, que é o caso que nos interessa, né? Na prática, como que a gente faz para medir qual que é o calor envolvido, qual o fluxo de calor envolvido nessa reação? Quanto que a reação absorveu de calor ou quanto que a reação liberou de calor, tá? Quem vai ser responsável por esse estudo, então, é o que a gente chama de calorimetria, que é justamente, então, voltado para a medição de fluxo de calor. E essa medida, ela é feita num calorímetro, que é um equipamento onde se consegue fazer o experimento, consistindo, então, em avaliar qual é o calor que vai ser absorvido ou liberado, que é medido através da variação de temperatura ocorrido nas vizinhanças. Então, aqui no calorímetro, o que a gente vai ter? A gente vai ter, por exemplo, mostrando de forma mais didática. Aqui dentro desse becker é onde vai se encontrar o sistema. E esse sistema é a reação química, ela vai precisar estar... ela se encontra de forma isolada, o mais isolada possível, por exemplo, das vizinhanças, para que isso não possa interferir no calor que vai estar absorvendo, o que vai estar sendo recebido, tá? Então, se faz um isolamento para se poder fazer esse tipo de avaliação. Se consegue fazer esse isolamento, então, do sistema para se poder, de fato, fazer a medida na vizinhança. Então, a reação é tida como sistema, mas a gente faz as medidas nas modificações provocadas na vizinhança. Nesse caso aqui, e no caso que a gente vai fazer na aula prática, a gente vai conseguir medir, então, qual é a variação de temperatura que está ocorrendo, por exemplo, lá na solução. A gente vai misturar água junto com hidróxido de sódio ou então ureia, e o processo de dissolução desses dois compostos aqui
é que vai gerar uma variação de temperatura na solução formada no final, tá? Então, como é que vai funcionar esse processo de medição de calor? Realiza-se então uma reação a volume constante, sem nenhum fluxo de calor entre o calorímetro e o mundo exterior, o mais isolado possível então, tá? E a gente vai querer medir então qual é o fluxo de calor entre o sistema e a vizinhança, que está isolado do resto do universo pela construção do calorímetro em si. Tá? No caso da aula prática, a gente vai utilizar o calorímetro, a gente vai utilizar uma garrafa térmica. Como é que ocorre esse processo de medição? A primeira coisa que a gente precisa fazer é uma medida de calibração. Por quê? Porque a gente precisa saber qual que é a capacidade calorífica do calorímetro, porque ele é composto de muitos itens. Que eu vou mostrar primeiro aqui nessa parte aqui. A gente vai ter a água que circunda a bomba, o termômetro, o sistema de agitação da própria bomba. Tem diversos itens que estão associados, né, nesse calorímetro que precisam ser tirados da equação para não interferir. Então, nesse caso, agora voltando, a gente vai ter que uma quantidade conhecida de calor vai ser gerada nesse calorímetro, então, pode ser pela queima de uma quantidade conhecida de um material que já é bem caracterizado, ou então pela passagem de uma corrente elétrica, tá? E aí vai se medir depois no final qual que é a resistência elétrica gerada. Então, isso são formas que se podem medir para se gerar então valores tabelados, por exemplo, de alguns compostos também. E para se medir qual que é a capacidade calorífica daquele ambiente que a gente vai estar utilizando para fazer a medida. A segunda etapa é fazer a medida, então, da reação química de interesse. Então, se mede a quantidade de calor absorvido ou gerado na reação de uma quantidade conhecida de material. Então, nesse caso, a gente vai fazer faz primeiro a calibração do calorímetro, e aí depois a gente vai adicionando uma quantidade conhecida daquela substância que a gente quer determinar na reação química dela, qual é o calor absorvido ou liberado, tá? Então, a capacidade calorífica do calorímetro é obtida medindo-se a variação na temperatura da vizinhança, resultante de uma entrada de calor conhecida ou da saída de um calor conhecido. A quantidade conhecida de calor é igual à constante calorimétrica vezes a variação de temperatura. Então, a gente vai associar nessa reação, nessa equação aqui, a capacidade calorífica do calorímetro através desse calor aqui, então, que vai ser já conhecido, e a variação de entalpia, de temperatura que a gente consegue medir de forma simples. Então, primeiro a gente determinou, fez a calibração, chegou através da capacidade calorífica do calorímetro através dessa relação aqui. E ela é um pouco diferente com relação ao que a gente viu anteriormente, que é com relação, então, à massa do determinado sistema que a gente está querendo medir. Justamente porque a gente vai ter um objeto em específico que vai ter todos esses fatores que eu comentei, que precisam ser levados em consideração para não influenciarem com relação ao valor medido lá de interesse, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui que fica um pouco mais claro e também, com certeza, quando a gente for fazer a prática no laboratório, fica mais claro também todos esses processos. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem a metilhidrazina, que tem essa fórmula CH6N2, que ela é normalmente utilizada como um combustível líquido para foguetes, então ela libera muita energia durante o processo de queima dessa hidrazina, produzindo, então, nitrogênio, CO2 e água. Então, o processo de queima da hidrazina ocorre, né, nessa equação química balanceada aqui, onde ela reage, então, com o oxigênio. Então, o que a gente vai querer saber nesse exercício aqui? Quando 4 gramas de metilhidrazina sofrem combustão em uma bomba calorimétrica, a temperatura do calorímetro aumenta de 25 para 39,5 graus Celsius. Em um experimento separado, então, onde foi feita a calibração, a capacidade calorífica do calorímetro foi medida e se encontrou um valor de 7,794 kJ aqui por grau Celsius. Qual vai ser o calor de reação para a combustão de 1 mol de hidrazina nesse calorímetro? Então, a gente quer saber qual é o calor liberado quando foi feito para 1 mol, tá?
Então, o que a gente precisa fazer aqui? Primeira coisa, vamos colocar todos os dados que o exercício nos fornece. Então, de novo aqui, ele nos dá que a temperatura inicial é igual a 25 graus Celsius e a temperatura final aqui igual a 39,5 graus Celsius. Ele nos fornece também que a capacidade calorífica aqui medida anteriormente é 7,794 quilojoules por grau Celsius. E a gente quer saber, então, qual é o calor de combustão para 1 mol de hidrazina, de C6, N2. O que a gente viu, né, pela explicação anterior? Que o calor do calorímetro vai ser igual à sua capacidade calorífica vezes a variação da temperatura, tá? Como eu quero pontuar aqui, a gente tem uma reação de queima, é sempre uma reação exotérmica. Então, é sempre com perda de calor e o sinal sempre é negativo. Então, o calor é igual a menos a capacidade calorífica do calorímetro vezes a variação de temperatura. Então, reescrevendo aqui, calor vai ser igual a menos a capacidade calorífica vezes a variação de temperatura. Então, a gente vai ter que é menos 7,794 quilojoules por grau Celsius vezes a variação de temperatura, que é, então, 39,5 menos 22. Nesse caso aqui, eu vou colocar graus Celsius aqui e mantenho em graus Celsius porque a unidade me dada aqui foi em graus Celsius, então eu consigo eliminar. Então, a quantidade de calor que eu vou encontrar aqui é de menos 113 quilojoules, tá? Vírgula zero aqui. Menos 113 quilojoules por... que é só joules a unidade de calor. O que eu sei também pelo exercício? Que essa daqui é a quantidade que foi liberada quando foi utilizado 4 gramas de hidrazina do CH6N2. Mas o exercício está me pedindo para qual é o calor para 1 mol. Então, de novo, a gente precisa fazer lá a relação entre massa e número de mol. CH6N2 vai ter uma massa molar de 46 gramas por mol. Então, se em 1 mol eu tenho 46 gramas, quanto que eu vou ter? X aqui eu vou ter para 4 gramas. E aqui a gente estabelece a outra relação. Nesse caso aqui, eu tinha um calor liberado de 113,0 kJ. Quanto eu vou ter para 1 mol? Meu X real vai ser esse aqui, tá? Ou para quantos mols eu vou ter correspondentes a 4 gramas, se eu quisesse, tá? Então, o que eu quero calcular está aqui. X vai ser igual, então, a 46 vezes 113,0 kJ dividido por 4 gramas. X, nesse caso aqui, vai ser igual a menos 1,3 vezes 10 na 3 kJ por mol. Então, esse é o calor liberado quando a gente está liberando 1 mol desse combustível. Ok? Então, para a gente poder encerrar esse tópico aqui, eu só quero trazer para vocês que conhecer a variação de entalpia numa reação, ela é muito importante para a gente saber se ela liberou energia, se ela absorveu energia. Só que ter esse conhecimento vai além disso. Eu preciso saber, em alguns casos, eu sei que vai liberar energia, mas eu sei quanto que isso vai liberar de energia. Eu gosto de trazer bastante esse exemplo aqui quando é a síntese de explosivos, por exemplo, né? Testar isso na prática acaba se tornando de forma difícil e uma forma muito perigosa, né? Vocês concordam comigo? Então, na verdade, para muitas situações, se fazem previsões teóricas que com certeza ficam muito, muito perto do valor real, tá? Então, a maioria dos dados acabam sendo coletados através de algumas reações químicas que são feitas
se tabelam esses dados e, através delas, se faz uma recombinação e se chega naquele valor de entalpia para a reação de interesse. Isso vai ser o tópico, então, assunto para o próximo tópico, onde a gente vai trazer lei de Hess, que vai abordar sobre como fazer esse cálculo de entalpia sem ter que, de fato, fazer isso na prática.